Olá, tudo bem, tudo bom? Muito bem. No vídeo de hoje nós vamos falar onde não investir, como se preparar para conquistar a liberdade financeira e cuidar do bem-estar da família. Bem, os enganos em investir têm justificativa na carência de educação financeira, que tira a confiança do investidor e diminui a formação de riqueza das famílias. Hoje nós vamos falar de poupança, nós vamos falar de fundos de investimento com alta taxa de administração, investimentos não regulamentados, ou seja, investir em instituições financeiras que não estejam supervisionadas pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Imobiliários, falta de planejamento, muito importante, ignorar a reserva de emergência, que é o primeiro investimento que temos que fazer, desprezar o perfil do investidor, porque cada investidor é diferente de outro investidor, desproteger os bens e investimentos, não preservar o nosso patrimônio, e assessoria desqualificada, que é seguir influenciadores que até o outro momento estavam vendendo pizza na internet. Né? Poupança. Poupança é um investimento muito antigo, muito arcaico. Né? Ele tem remuneração a cada 30 dias na pessoa física e 90 dias na pessoa jurídica. Ou seja, se você investiu no dia 1º do mês, no dia 1º do outro mês é que você vai receber os rendimentos. Então, se você sacar no dia 25, você perde 25 dias de remuneração. Remuneração baixíssima, 70% da Selic. Ou seja, tem investimentos hoje que remuneram 100% ou mais tranquilamente e com risco menor ainda que a poupança. O desempenho histórico. Né? Nessa tabela periódica de investimentos financeiros, de 2000 até 2021, a gente nota que a poupança nunca foi o melhor investimento nesses 21 anos. E sempre perdendo, muitas vezes, do CDI, da inflação, dos índices de renda fixa, da Bolsa, do Standard Poor's e vários outros indicadores financeiros. Garantia. A garantia da poupança é bancária, não é o governo que garante a poupança. Ou seja, a mesma garantia de um CDB, de uma LCA, de uma LCI. E as CDBs, LCAs e LCIs, a gente tem com remuneração maior do que a poupança e também com liquidez diária. Né? Ou seja, a garantia também é muito fraca. A taxa de administração. Alguns fundos automáticos, chamados de raspam a conta, chegam a cobrar 1,75% de taxa de administração. São utilizados para a comodidade do investidor, mas alguns investidores chegam a acumular todo o montante de recursos, né? Quando poderiam estar investidos em Tesouro Selic ou fundos simples, DI renda fixa, com resgate diário e menos de 0,25% da taxa de administração, que é o ideal para esses fundos. Né? Você vê a quantidade de cotistas, investidores em alguns fundos, né, do mercado, que chegam a cobrar 1,75% de taxa de administração. Ou seja, em 2021, que a taxa CDI, Selic foi de 2,30%, mais da metade do rendimento é comido pela taxa de administração. Pensar no ciclo vital financeiro ajuda a planejar nossa vida para o futuro. Ela teoriza que o consumo das pessoas depende da renda ao longo da vida e poupam para usufruir da aposentadoria. A hipótese do ciclo da vida rendeu o Prêmio Nobel para Franco Modigliani, em 1985. Seus estudos racionalizam as tomadas de decisão, mas desprezam a influência do comportamento emocional e hábitos equivocados, presente nos estudos das finanças comportamentais. A teoria de Franco Modigliani tem algumas variáveis. Uma delas é o dinheiro, que é a acumulação de riqueza. Outra é o tempo, então a acumulação de riqueza durante o tempo de vida das pessoas. E a renda, que ela aumenta com o tempo, chega até um ápice e depois ela tende a cair. Outra variável é o padrão de vida. No começo temos um padrão de vida, quando somos mais novos, vai crescendo, vai melhorando esse padrão de vida e chega um momento que a gente gasta toda a nossa riqueza acumulada para a manutenção do nosso padrão de vida. E por que a gente tem que pensar nisso, né? Porque a expectativa de vida das pessoas aumenta anualmente. Hoje é de 73 anos para o homem e da mulher é de 80 anos. A idade de aposentadoria também modifica todo ano. Hoje, as mulheres se aposentam com 61 anos e 6 meses e os homens com 65 anos. Além do salário mínimo. Né? O salário mínimo em 2022 é de 1.212.
Mas o ideal para uma família de 4 pessoas é de R$ 5.997,14. E como garantir nossa renda na aposentadoria? Investindo, né? Como disse o Franco Modigliani, né? A gente tem uma fase da vida de acumulação de riqueza, né? Então a gente começa a trabalhar com os 20 anos, começa a entrar recursos na nossa ocupação, né? Na nossa renda ativa, vamos acumulando recursos aos 30 anos, né? E a gente vai aumentando o nosso padrão de vida. Agora, se a gente não tem recursos, né, para a manutenção desse nosso padrão de vida, a gente começa a entrar numa dependência financeira. A dependência financeira é causada pela falta de planejamento, desprezar o orçamento, né, que é a diferença das receitas e despesas, e a construção do primeiro investimento, que é a reserva de emergência, para suportar os principais riscos de um endividamento. Por exemplo, a perda do emprego, da sua renda ativa. Então, se a gente perde a nossa renda ativa, a gente pode entrar numa dependência financeira. E para suportar esse risco, a gente tem que constituir, a gente tem que formar a reserva de emergência para satisfazer esse período que a gente vai estar sem a nossa renda ativa. A partir disso, né, a gente começa a investir novamente, por causa do nosso padrão de vida, né? E aí a gente vai chegar ao momento da fruição. A fruição que é a retirada de recursos, né? A retirada daquela nossa riqueza acumulada para satisfazer as nossas necessidades de padrão de vida. Legal? Muito bem. O ciclo virtuoso é economizar, poupar e investir. Fomentar a renda ativa, né, através de uma ocupação, para acumular recursos para investir. Criar a reserva de emergência, né, e depois conseguir uma renda passiva para conquistar a independência financeira. A independência financeira é ter recursos suficientes para a manutenção do nosso padrão de vida. E o algo mais, né, que é o nosso desejo, é a liberdade financeira, que a gente possa gastar os nossos recursos com o que a gente bem entender a qualquer momento. Então, isso já se chama liberdade financeira. Os investimentos financeiros são uma ótima alternativa para criar renda passiva e dar manutenção ao padrão de vida das famílias. Quanto mais cedo iniciar a investir, melhor. O tempo nos investimentos financeiros é um grande aliado. O efeito dos juros compostos traz enormes benefícios no longo prazo. Perfil do investidor, né? O perfil do investidor é único para cada investidor. Quanto mais informação e conhecimento do mercado, mais confiança ele tem para tolerar riscos. Esses investidores tendem a ser mais arrojados. Mas durante o ciclo vital, e com a ocorrência de variáveis sociais, econômicas e políticas, esse perfil do investidor pode mudar, ser mais conservador ou moderado. Nós acompanhamos e recomendamos atualizar o perfil do investidor periodicamente. As pessoas procuram entregar segurança à sua família e preservação do patrimônio, proteção dos bens e da vida. Os produtos de seguros e de previdência complementar trazem conforto e são instrumentos que podem facilitar a transmissão do patrimônio aos herdeiros. As indenizações podem ser vitalícia ou temporária, podem ser resgatável, de proteção financeira, também servem de sucessão pessoal e empresarial, para doenças graves, renda hospitalar, invalidez, diária por incapacidade temporária, morte acidental, assistência funerária e outras coberturas opcionais que o segurado ache necessário para a proteção da família. Investir é acreditar em um futuro melhor. Durante todo o ciclo vital financeiro, ajudaremos a investir melhor, entendendo o interesse de retorno do cliente, saber dos objetivos de curto, médio e longo prazo e que tenham segurança nos produtos de investimento, para a tranquilidade, né, do atingimento do planejamento familiar. Quanto ao retorno, uma expectativa de retorno do cliente pode ser de superar 100% da taxa CDI ou Selic, ou superar a inflação. Quanto a objetivos, pode ser conquistar uma aposentadoria, comprar o seu imóvel, fazer a viagem dos sonhos ou pagar a faculdade dos filhos. E quanto à segurança, é manutenção do patrimônio, saber que os investimentos que está fazendo são seguros, né? E quanto à liquidez, que ele saiba
que se ele solicitar um resgate, o recurso estará em sua conta corrente em 1 dia, 2 dias, 30 dias. Legal? Nossa assessoria de investimentos acompanha a jornada do cliente e sua família, ajudando a investir melhor, construir sua reserva de emergência e conquistar sua independência e liberdade financeira. Estamos aqui. Conte conosco. Muito obrigado.